Eu vou te falar agora que a gente está no exato momento, num ponto crucial no preço dos carros, tanto dos carros novos quanto dos carros usados. E existe uma grande chance dos preços começarem a despencar ainda em 2024 por alguns fatores. Eu não vou citar apenas um ou dois, eu vou te citar 5 fatores que podem fazer o preço dos carros caírem muito agora em 2024, o que não está acontecendo desde muito tempo, né? A gente vê os carros aumentando de valor muito desde 2019, principalmente depois da pandemia. E qual que era a regra antes da pandemia, né? Quando, por exemplo, tinha uma desvalorização quando você tirava o carro da concessionária entre 10% a 15% e uma desvalorização anual entre 7% a 15%, né? Com os carros usados teria essa desvalorização. Ou seja, quanto mais tempo o carro tinha, mais barato ele ia ficando até que veio a Covid, até que veio aí os carros usados ficarem mais caros e principalmente os novos ficarem mais caros ainda. Só para você ter noção, o carro zero mais barato de 2019 era o Chery QQ Smile, que custava R$ 24.990, e durante a pandemia 2022 o carro zero mais barato era o Kwid em R$ 64.868, e agora em 2024 o carro mais barato também é o Kwid, custando aí R$ 81 mil. Se a gente pega o carro zero de 2019 para agora, o mais barato, teve um aumento do preço de 224% em 5 anos. Do carro zero mais barato de apenas 5 anos atrás para agora. Ou seja, teve uma bolha aí do mercado de carros, e a gente pode ver nesse ano aí os carros ficando mais baratos por 5 grandes fatores que eu vou te falar agora. Mas antes disso, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você receber cada vez mais vídeos falando de investimentos, falando do mercado financeiro, da sua vida, para você conseguir se tornar uma pessoa mais próspera. E o primeiro ponto para os carros poderem ficarem mais baratos agora em 2024 é a alta concorrência. Ainda bem, né, que a gente tem os chineses vindo em massa para o Brasil, principalmente com o BYD, o Noah e várias outras marcas, o que favorece a disputa e fica uma disputa mais saudável aqui no Brasil, porque a gente tinha carros com preço muito caro, e quanto mais concorrência, maior a qualidade dos carros e menor o preço, como por exemplo aconteceu com a marca do BYD, que está inovando, é a marca de carros elétricos mais vendida do mundo, já passou também a Tesla e veio para o Brasil ano passado e está aí despontando. Eu tô vendo muitos carros. Se você também está vendo, comenta aqui embaixo, principalmente aquele modelo Dolphin, que é o modelo mais barato, que está sendo vendido a R$ 150 mil, que antes da tributação você poderia comprar por R$ 100 mil um carro lindo e elétrico. E depois da tributação veio a R$ 150 mil. Mas qual que é a questão? Com a vinda de novos concorrentes, o que tinha carros elétricos antes aqui no Brasil custando R$ 250 mil, R$ 230 mil, quando começou já a entrada do BYD Dolphin, em menos de um mês, carros elétricos caíram um preço de mais de R$ 50 mil. Ou seja, quanto mais concorrência, mais barato fica os carros para você que quer comprar. Então, logicamente, se o carro novo fica mais barato, né, com a vinda de novos fornecedores, os carros usados também ficam mais baratos, porque quem vai querer comprar um carro usado mais caro do que um carro novo? Isso não faz sentido. Então, isso cai o preço de todos os carros. Eu, particularmente, adorei essa vinda dos carros elétricos, principalmente do BYD, que é uma marca chinesa muito forte e possivelmente uma das marcas que vai despontar bastante em 2024 e 2025, já é a marca mais vendida de carros elétricos do mundo. Queria saber a sua opinião, do que você achou do BYD Dolphin, né, que é aquele modelo muito tecnológico, extremamente tecnológico, e o interior ele bem bonito. A parte externa deixa um pouco a desejar, né, mas a parte do interior para mim foi uma parte bem relevante. Eu até cogitei comprar esse carro, mas eu gostaria de ver como que as baterias elétricas vão se performar, e principalmente eu acredito que a tecnologia dos carros elétricos vão melhorar em pelo menos 5 anos, então eu freiei pouco essa opção de comprar um carro elétrico por enquanto, mas também não critico o pessoal que está comprando. Quero saber a sua opinião, se você gostou desses carros elétricos que estão aí vindo para o mercado. E o segundo fator é o efeito pós-pandemia. Por que o efeito pós-pandemia afetou tanto? Por conta do preço da matéria-prima que as fabricantes, né, que as montadoras tinham que pagar, e se o preço de algumas matérias-primas ficava mais caro, o carro em si ficava mais caro. Quais foram essas matérias-primas que ficaram mais caras? Principalmente o aço, borracha,
semicondutores, teve uma crise muito grande de semicondutores, não só para carros, mas também como para computadores, eletrodomésticos. E além do dólar, está aí numa maré desfavorável, e agora com a estabilização da economia, com essas commodities, aço, minério de ferro ficando mais baratos, isso favorece as montadoras a ter um custo menor e conseguir repassar isso para o consumidor final. E o terceiro fator é a história se repetindo. Lembra que lá em 1976 o Brasil ele proibiu a importação de carros importados, o que fez com que a qualidade dos carros ficasse muito pior e também o preço aumentou. E desde 1990, quando voltou, né, a possibilidade da importação de mais carros, a qualidade deles ficaram melhores e o preço também começou a cair. Então o fator de aumento da concorrência com esse cenário, com que a legislação possa fazer com que a gente importe cada vez mais carros, isso pode favorecer o cenário atual. Então não é apenas uma única marca que está querendo vender os carros aqui, mas e sim as montadoras como um todo, do mundo inteiro, virem essa possibilidade de trazer mais marcas para o Brasil, que a gente estava tendo basicamente quase que um oligopólio. Algumas grandes marcas detentoras aí de todos os poderes, o que a gente pode ver agora, com que mais marcas comecem a vender aqui, não só marcas chinesas, mas com mais marcas, até possivelmente marcas brasileiras, começarem a vender mais, o que vai favorecer o preço a cair. E o quarto pilar seria a redução dos custos. Muitas montadoras elas estão adotando muito essa estratégia de diminuir o custo da produção para conseguir fazer com que o carro fique mais barato. Esse custo reduzido pode vir de várias formas, desde incentivos governamentais até a questão de você criar a sua própria montadora aqui no Brasil, como aconteceu no caso da BYD, que comprou uma fábrica no Nordeste da Ford para conseguir criar os seus próprios carros aqui e baratear, e várias outras maneiras para conseguir fazer o preço ficar mais barato, ou seja, ideias para tentar realmente reduzir o custo, né, e que tem várias ideias muito bacanas em vigor para conseguir diminuir o custo do carro. E o último pilar é o que a gente já está vendo da queda dos preços favoráveis, ou seja, quando uma marca ela vai lá e diminui o preço, que já está acontecendo, tendenciosamente o mercado ele começa a diminuir o preço e o consumidor final vai exigir isso da marca. Então começa um ciclo de baixa do preço abusivo do carro. Então quando você, que é o consumidor final, percebe que algumas marcas estão colocando o preço mais para baixo, você vai exigir da tua marca que você é fã também a reduzir o custo, e isso no meio psicológico das marcas, até para a questão das marcas verem o número de vendas diminuir, elas tendem a diminuir o preço. Então isso favorece também a cadeia do preço. Então são todos esses fatores que vão ajudar, que podem possivelmente ajudar a queda do preço dos carros agora em 2024, 2025. Então eu falo, olha, pode ser um bom momento de você procurar para fazer isso. E eu inclusive tô querendo aí trocar de carro. Recentemente aí tô pesquisando algumas ideias bacanas e muita gente fica me perguntando qual é a melhor maneira de comprar um carro, se é à vista, se é financiado, se é por consórcio. E eu falo que não existe uma regra, uma receita de bolo ou uma fórmula mágica para a melhor maneira de comprar um carro. E sim, dependendo do que você quer no momento. Se você quer comprar rápido, muito rápido, tem pressa, o financiamento, porque você vai pagar sim mais juros, só que vai ter o carro mais rápido. Se você não quer pagar nenhum tipo de juros, realmente pagar à vista seria a melhor opção, porque você vai economizando ali durante um bom tempo e paga ali à vista com desconto, né? E não precisa ficar pagando juros. Ou se você também não tem pressa e sabe fazer bons investimentos, eu falo que a carta de crédito é a melhor opção e é a que eu uso, né? Há mais de um ano. O que é a carta de crédito? É o famoso consórcio que você vê aí, mas não é de bancos, é de seguradoras, que você paga uma taxa de juros bem menor, né? Você paga inflação mais 2% ao ano, então uma média aí de 6, 7% ao ano, né? Que você está pagando de juros. Eles falam que é uma taxa de administração, mas é realmente juros, né? Só que você não tem um carro na hora. É uma estratégia que demora de 2, 3, 4 anos para você conseguir. Então qual que é a grande vantagem? Em vez de você pagar um financiamento de um carro, você vai pagar 20% ao ano, 24% ao ano, você pode pagar apenas no caso 7% ao ano, 6% ao ano, e o resto você fica com o lucro, né? Ou seja, se você decide fazer um consórcio, os juros é menor. Ah, Rodrigo, mas eu quero pagar à vista. Bem, se você pagar à vista, você vai deixar
você não vai ter mais o dinheiro para investir, o que você poderia, por exemplo, no mercado ter uma rentabilidade de 15% ao ano, e se você está pagando um consórcio que você está pagando 7% ao ano, então você tem um rendimento a mais, de 8% a mais ao ano. Só que você não vai ter o carro na hora. Significa que você vai ter uma rentabilidade, você vai maior, né? Porque você vai estar pagando um juros menor e tendo uma rentabilidade maior no mercado, o que a longo prazo é muito benéfico. Como que funciona essa carta de crédito? Vou te mostrar aqui, tá? É o que eu estou fazendo atual, não é uma receita de bolo. Você pode querer pagar à vista, você pode querer fazer o financiamento, tudo bem, tá? No caso aqui, ó, eu fiz uma carta de crédito no valor aí, na época era de 120 mil reais, com a inflação, tanto a minha parcela aumenta, né, 5% ao ano, mais uma média, quanto o valor que eu vou receber também ajusta. Então, até eu não receber os 124 mil reais para comprar o carro, ele vai estar atualizando conforme a inflação. Então, aqui o saldo devedor, tá vendo aí que eu vou pagar essa diferença, né? Então, de 7 mil reais significa os juros que eu vou pagar, então é um juros relativamente baixo. O saldo que eu já paguei 9 mil reais. Tá, dá pra ver aqui que eu já paguei 16 parcelas. De novo, não é uma estratégia rápida, lembra que eu comentei? 2, 3, 4 anos, é uma estratégia bem mais longo prazo. Mas como eu já tenho um carro, eu não tenho pressa de trocar, eu optei por fazer aqui. Então eu pago uma parcela de R$ 578 reais, né? E eu tenho uma possibilidade de ser sorteado. Se a gente clicar aqui nos resultados dos meses passados, tem algumas possibilidades de eu ser sorteado, que é literalmente na sorte, né? É um sorteio todo mês, né? E essa pessoa não precisa pagar nada, ela realmente recebe tudo e vai pagando as parcelas mensais. Ou um lance fixo, você dá 25%, né, do valor e você recebe o total ali dos 124 mil reais. Ou seja, você dá uns 30 mil reais, mais ou menos, e recebe os 124 mil reais. Ou o lance fixo de 40%, né? Você dá um pouco mais. Ou o lance livre, ou seja, você vai ter que pagar lá uns 60%, 62% e você recebe a carta. Mesmo assim, fica relativamente no longo prazo mais barato do que se você for fazer um financiamento. Só que demora tempo. Você tem pressa, não é a melhor estratégia. Então eu não quero pagar nada de juros. Então realmente vai juntando todos os meses, deixa investido e quando eu tiver o valor para comprar o carro, paga à vista. Então essas são as minhas dicas para você comprar aí que um carro, muitas das vezes, para o brasileiro é um sonho, né? E realmente, eu gosto de carro, eu acho legal, mas você tem que se planejar e não fazer burrada, não criar muitas dívidas, não exceder 10% do que você recebe para ter uma dívida para pagar um carro, né? Não recomendo fazer isso. Então, se você tiver mais controlado, se essa dívida for menos de 10% do que você recebe, está um pouco mais controlado, ok. E você pode fazer também a escolha de comprar esse ano, né, um carro mais barato com essa tendência de queda dos preços, né? Eu também estou esperando os preços cair um pouco mais, estou aqui com a minha carta esperando. Daqui a mais ou menos um ano, vou ter meu carro novo, vender o meu. Queria saber da sua opinião, qual estratégia você vai usar e que carro você pretende comprar nesse ano de 2024. Deixa aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou o Rodrigues Prada, até a próxima e tchau!